eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 231, 32, 33, 34, 35 e 236, ok? Bom, vamos iniciar então na página 231 do livro didático. Copie as orações a seguir em seu caderno e faça um esquema semelhante aos que você viu anteriormente, localizando o sujeito e o predicado. Não se esqueça de primeiro localizar o verbo. Então, eu tenho as seguintes frases. A. O Melo tinha uma fazenda. Então, como que ficaria? Vou ter que separar da forma que eles sugeriram. Então, eu tenho sujeito, o Melo, tinha, vai ser o meu verbo, e tinha uma fazenda, o predicado, ok? Primeiro eu localizo sempre o verbo para saber qual é o meu sujeito. Tudo que sobra a partir do verbo é meu predicado. No dia seguinte, Melo passou o dia inteiro excitadíssimo. Então eu tenho, primeiro vamos procurar o verbo aqui, ó, passou. Passou é o meu verbo. Quem que passou o dia inteiro excitadíssimo? Melo. Então, Melo é que o meu sujeito, apenas Melo, está no meio da frase. E o que eu tenho de predicado? No dia seguinte, passou o dia inteiro excitadíssimo. Predicado, ok? Lembrem-se que o verbo faz parte do predicado e não do sujeito. Em seu caderno, faça esquemas das orações seguintes para mostrar como elas estão organizadas, localizando o sujeito e o predicado. Não se esqueça de primeiro localizar o verbo, pois é a partir dele que você encontra o sujeito mais facilmente. Então, aí eu tenho 3 frases. Eu ouvi a história dele mesmo. Certa noite, em casa do velho. Então, como que ficaria? Primeiro, verbo, ouvi, não é isso? Quem que ouviu? Eu, né? Eu ouvi. Então, eu, sujeito. O que é meu predicado? Tudo que sobra. Ouvi a história dele mesmo, certa noite, em casa do velho, ok? Na B, o elevador abriu-se. Então, eu tenho o que na B? Qual é meu verbo? Abriu-se, não é isso? Abriu-se é meu verbo. O que é abriu-se? O elevador, sujeito, tá? Então, o sujeito é o elevador. E predicado é tudo que sobra, tudo que eu tiro o sujeito, tudo que resta é o predicado. Bom, eu tenho só abriu-se, que é meu predicado, ok? Verbo, lembrem-se, entra no predicado. E eu tenho uma noite, sozinho na sala de jantar, Melo puxou o violão. Qual que é meu verbo primeiro? Puxou. Quem que puxou o violão? Melo. Melo, sujeito. Tudo que sobra, predicado. Reparem que o sujeito está quase no final da frase. Então, uma noite, sozinho na sala de jantar, puxou o violão, predicado, ok? Sujeito apenas Melo. O sujeito pode estar no início, no meio ou no fim da frase, como nós já vimos, ok? Verbo entra no sujeito, tá? Desculpa, no predicado, entra no predicado. E primeiro localiza-se o verbo para localizar o meu sujeito, bom? Então, tipo de predicado. Releia 2 orações do texto, a aranha, para compará-las. Então, eu passei isso para vocês na nossa última videoaula. O que é predicado? Qual é a classificação? Nós estamos trabalhando com a classificação do predicado nominal e predicado verbal. Predicado nominal, quando eu tenho verbos de quê? De ligação. Lembram disso? Então, quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho um predicado nominal. Tenho um predicativo de sujeito. Lembra que eu comentei com vocês que eu vou trabalhar isso mais para frente, detalhadamente com vocês, predicativo de sujeito, só que é um complemento do meu verbo de ligação. Lembra que eu falei isso? E o predicado verbal é aquele predicado que eu tenho o verbo de ação, ok? Resolva as atividades propostas a seguir. Assinale a alternativa que melhor indica a ideia expressa pelo predicado em relação ao sujeito da oração A. Então, vamos ver o sujeito da oração A. O Melo ficou frio de horror. Verbo, ficou. Então, eu tenho o sujeito Melo. Então, como que ele ficou frio de horror? Então, ficou frio de horror, meu predicado. Então, eu tenho o quê? Uma ação do sujeito, ficou frio de horror, uma característica do sujeito, um estado do sujeito ou tempo. Então, eu tenho o quê? O estado do sujeito, a maneira como ele ficou frio de horror. Então, eu tenho o estado do sujeito, o modo, a maneira como o Melo ficou, ok?
E na letra B, o Melo tocava todas as noites. Aqui, ó, considerando a oração B, assinale a alternativa que melhor indica a ideia expressa pelo predicado em relação ao sujeito dessa oração. Então, o Melo tocava todas as noites. Verbo, tocava. Predicado, tocava todas as noites. Então, o verbo dá que sentido para o meu sujeito, que no caso é o Melo? Se ele tocava, ele está praticando o quê? Uma ação. Não é um estado, não é uma característica e não está designando a tempo, e sim uma ação, porque o verbo tocar é um verbo de ação. Então, seria o quê? Ação do sujeito, ok? Então, na oração A, o predicado expressa um estado do sujeito e na oração B, o predicado expressa uma ação do sujeito por meio do verbo. Essas duas orações mostram dois tipos de predicado. O nominal traz características, estado do sujeito. O verbo apenas liga a característica. O estado ao sujeito. E o predicado verbal vai trazer o quê? Uma ideia principal sobre o sujeito por meio de um verbo, no caso acima, um verbo de ação. Então, aqui está a denominação de predicado, um conceito de predicado nominal e predicado verbal. Leia a tira reproduzida a seguir. Ela é uma artista. O que faz uma das aranhas considerar a outra aranha uma artista? Então, o que? O fato de a outra aranha construir uma teia diferente das teias convencionais, que é esta aqui, a diferença dessas. Convencionais que são iguais, que todos fazem iguais. Então, ela faz diferente, ok? Copie em seu caderno a oração com o esquema e preencha-o. Então, eu tenho, ela é uma artista. Então, vamos lá. Aqui, ó, qual que é o meu verbo? É um verbo até de ligação, tá? Ela vai ser sujeito porque quem é uma artista? Ela. Então, o está se referindo a ela. Quando eu tenho pronomes pessoais, eles sempre vão ser os meus sujeitos, ok? Eu, ela, nós, tá? Então, ó, ela, sujeito e tudo que sobra é predicado. É uma artista, um predicado nominal, né? Porque eu tenho aí um verbo de ligação. Agora indique a assinale alternativa que indica a ideia principal sobre o sujeito expresso pelo predicado. Então, vamos ver. Tempo do sujeito, está indicando tempo aqui? Não. Mudança de estado do sujeito? Também não. Ação do sujeito? Não está praticando uma ação, então é uma característica do sujeito. Ela é uma artista, então é uma característica dela, ok? O verbo só está fazendo o quê? Uma ligação dela, dizendo que ela é uma artista. Então, característica do sujeito. Ela é uma artista é característica dela. Entenderam? Então, observe que nesse contexto, a ideia principal sobre o sujeito, ela, a aranha, é ser uma artista. Foi atribuída a ela uma qualidade, uma característica. A forma verbal tem nessa oração a função de relacionar a qualidade ou a característica do sujeito ao sujeito. É chamado, portanto, verbo de ligação. A ideia principal sobre o sujeito está expressa na qualidade ou no estado do sujeito. Nesse caso, tem-se o predicado nominal. A palavra ou expressão que traz a característica ou estado do sujeito é chamado de predicativo do sujeito, que é o complemento do meu verbo de ligação. Veja como fica a análise da oração acima. Então, eu tenho, ó, ela é uma artista. Então, ela, sujeito, é verbo de ligação, predicado é uma artista. Então, característica do sujeito, uma artista, que vem logo depois do meu verbo. Então, isso é chamado de quê? Predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho logo depois dele o quê? Um predicativo do sujeito. Só quando eu tenho um verbo de ligação. Foi o que eu comentei com vocês e falei que não precisa preocupar, que nós vamos estudar isso novamente, ok? Mas, se você já entendeu o que é um predicativo do sujeito, ótimo, tá? Então, lembrem-se, eu vou ter um predicativo do sujeito somente quando eu tenho um verbo de ligação. E o que vai ser meu predicativo do sujeito? Vai ser o que está depois desse verbo de ligação, vai ser a característica do sujeito. Então, só por isso, somente que eu só tenho quando eu tenho verbo de ligação, porque eu só tenho característica e qualidade do sujeito quando eu tenho verbo de ligação. Então, esse complemento é chamado de predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma característica dada ao sujeito. Leia as orações a seguir e localize o predicativo do sujeito, isto é, o que caracteriza ou qualifica o sujeito. Então, eu tenho as temperaturas dos últimos verões parecem
Ó, parecem, verbo de ligação, mais altas. Então, o que caracteriza ou qualifica o meu sujeito às temperaturas dos últimos verões? É o que? Mais altas, tá? Porque isso aqui, as temperaturas dos últimos verões parecem o que? Mais altas. Mais altas, no caso, está fazendo o quê? Dando uma característica a esses últimos verões, as temperaturas dos últimos verões, ok? Todos ficaram assustados com os estouros na rua. Estouros na rua. Então, qual que é o meu verbo? Está destacado aqui, ó. Ficaram. O que todos ficaram o quê? Ficaram o quê? Assustados. Então, aqui, ó, característica, todos ficaram o quê? Assustados. Então, qual que é a minha caracterização ou qualificação do sujeito? No caso aqui, característica, ficaram o quê? Assustados, ok? Os assaltantes continuarão presos até o julgamento. Então, quem continuará preso até o julgamento? Os assaltantes, não é isso, sujeito? Os assaltantes. Então, eles continuarão a ficar o quê? Presos. Então, presos está se referindo a quem? Aos assaltantes. Ao sujeito. Ando um pouco desanimado ultimamente. Então, no caso aqui não tenho eu, né? Que seria o meu sujeito eu, mas o meu verbo dá essa característica, ó, ando primeira pessoa, eu ando. Tá vendo? Então, como que a pessoa, né, a qual você está se referindo anda? O que? Desanimado, né? Porque a característica dessa pessoa está o quê? Ou talvez seja até uma qualidade dela, que é desanimada toda a vida. Então é o quê? Ela anda o quê? Desanimado, no caso aqui, ó, desanimado, ok? Então seria desanimado, tá? Então isso que era para fazer, localizar seria o predicativo do sujeito. Então todas essas palavras aqui são predicativos do sujeito, ou seja, vem logo após o que? O meu verbo de ligação, parecer, ficar, continuar, andar no sentido figurado, porque tem andar no sentido de ação, que aí já é praticar mesmo andar, tá? No sentido figurado, ando. Então logo após eu tenho o que? Meu predicativo do sujeito, ok? Que é uma característica ou uma qualidade do meu sujeito. Releia os verbos das orações acima. Eles costumam atuar como verbo de ligação, pois relacionam a qualidade ou estado do sujeito. Entre os verbos de ligação mais usuais, há o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar com o sentido de estar, né? Com o sentido figurado, andar com o sentido figurado. Porque tem um andar com o sentido de ação também, ok? Praticar uma ação, andar. Então, predicado nominal e a construção de textos. Leia um trecho de um texto informativo sobre a serpente, chamada urutu. A urutu é uma cobra grande e muito perigosa. Quando enfurecida, achata seu corpo e dá botes. Seu veneno é muito forte. Diz o ditado popular, veneno de urutu, quando não mata, aleija. Felizmente, hoje existe soro para sua picada. Felizmente, hoje existe soro para sua picada. Assinale a alternativa que indica a intenção predominante nesse trecho. Narrar um acontecimento, descrever algo, conversar com o leitor, fazer a propaganda de um produto. Bom, fazer a propaganda de um produto e conversar com o leitor não é, né? Porque ele está fazendo o quê? Ele está descrevendo algo. O que ele está descrevendo? Descrevendo sobre o quê? Sobre a cobra urutu, ok? Que fala que é o quê? Ela é grande, perigosa, seu veneno é potente, então ela está descrevendo, ok? Podemos perceber que o texto fornece as características da urutu. Vamos ver como pode ser construído um texto que tenha a intenção de caracterizar, descrever algo. Copie no caderno essa frase e reproduza o esquema substituindo os sinais, esses sinais aqui, pela classificação gramatical dos termos indicados pelos traços. Identifique também o termo da oração que é classificado como predicativo do sujeito. Então, eu tenho a frase, a urutu é uma cobra grande e muito perigosa. Primeiro, vamos ao verbo. Qual que é o verbo da frase? O verbo é, que vem do verbo ser, não é isso? O verbo ser, que é. Então, eu tenho que o verbo é, que é um verbo de ligação. Okay? Então, aqui, ó, verbo de ligação. Se eu encontro o verbo, eu encontro o quê? O meu sujeito, a urutu, porque está falando dela, da cobra, a urutu, sujeito. O que é meu predicado? Tudo o que resta é uma cobra grande e muito perigosa. Então, aqui eu tenho meu predicado.
Predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ligação. Qual característica que está falando da urutu? Que ela é uma cobra o quê? Grande e muito perigosa. Então, o meu predicativo do sujeito é isso tudo, ó. Uma cobra grande e muito perigosa, ok? O predicativo nominal é construído, é uma construção muito empregada para desenvolver processos de descrição e caracterização, pois ele geralmente apenas apresenta atributos, qualidades, características, estado ou mudança de estado de um sujeito. Copie no caderno outra frase do trecho em que haja uma caracterização por meio de um predicado nominal. Destaque o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui, ó, seu veneno é muito forte, tá? Então, o verbo de ligação, o é, e o predicativo do sujeito, muito forte. Aqui eu tenho até uma sugestão, mas eu acredito que no texto deve ter apenas essa aqui, tá? Então, se você colocou, está correto. Seu veneno é muito forte, o verbo de ligação é, predicativo do sujeito, muito forte, que está fazendo o quê? Dando uma característica ao veneno dessa cobra, tá bom? Para caracterizar ou dar qualidades por meio do predicado nominal, é necessário que se perceba que, dependendo do verbo de ligação empregado, pode haver diferenças de sentido. Leia e compare as frases que poderiam ser construídas sobre a serpente urutu. A urutu é o que? Perigosa. Então, qual o verbo que eu tenho? É de ligação. Expressa uma característica permanente, um estado permanente. Por quê? Porque ela não deixa de ser perigosa por um tempo e depois volta a ser perigosa. Então, essa característica dela, que ela é perigosa, é por toda a vida, é para sempre, tá? Ela não vai deixar de ser perigosa. Por isso que é um estado permanente. A urutu é perigosa, expressa uma característica permanente, um estado permanente. A urutu, às vezes, parece adormecida diante de suas presas. Então, quando fala que, ó, às vezes, é de vez em quando. Então, de vez em quando, ela parece adormecida. Expressa aparência e pode ser transitório. A urutu está agitada, ou seja, no momento ela está agitada, né? Ela pode ficar calma. Então, característica é o estado do momento, mas não é permanente. A urutu anda esfomeada. Então, característica pode ser alterado, transitório. Por quê? Porque ela pode alimentar-se e deixar de estar com fome, ok? Então, vamos organizar o que nós estudamos aqui neste quadro. Eu tenho termos da oração, sujeito e o predicado. O predicado, ele tem predicado nominal, né, classificação nominal e verbal. Tem verbo nominal que nós não vamos estudar neste momento. Então, o nominal é um verbo de quê? Ligação, verbo de ligação. E com esse verbo de ligação, o que eu tenho como complemento, como característica, qualidade do meu sujeito? Predicativo do sujeito. E o verbal, verbo de ação, e que indica ideias importantes sobre o sujeito, ok? Leia a tira reproduzida a seguir e responda as questões no caderno. Então, vamos direto para as questões. Por que o sargento Tainha acha que o soldado Dentinho não foi feito para lutar em guerras? Porque enquanto os outros soldados aparentemente estão preparados para ir à guerra, Dentinho está ocupado em dar carinho aos animais. Releia essa fala do recruta zero. Ele está ocupado. Copie o verbo da frase. Então, está, né? Copie o predicativo do sujeito. O que vem depois? Ocupado. Ocupado é a característica dele naquele momento, que ele está ocupado, ok? Transitório, porque pode mudar a qualquer momento. Assinale a alternativa que complete a afirmação abaixo. Então, aqui, ó, a alternativa que complete a afirmação abaixo. Essa frase está indicando principalmente o estado do personagem, foi o que eu falei. No momento ele está ocupado, mas ele pode deixar de estar, tá? Então, ele parece ocupado, verbo aí de ligação, ação, o estado do personagem, como ele está. Então, também vocês teriam que ler este quadrinho, né? Tenho certeza que todos leram para responder as questões. Pela fala da menina e pelo despontamento dos meninos nos quadrinhos 3 e 4, pode-se inferir que eles queriam outra sobremesa. Provavelmente qual? É provável que quisessem doces. Inferir, concluir e deduzir. Então, é provável que quisessem doces. Estava falando de frutas, né? O que se pode inferir que os meninos queriam nos quadrinhos 5 e 6 em vez do jogo de ecologia proposto pela menina? Ouvir música. Olha que coisa, né, maluquinho?
Releia a fala. As frutas são os doces da natureza, meninos. Nessa fala, a menina expressa o que considera um atributo importante das frutas por meio de um predicativo do sujeito. Copie. O sujeito da oração, as frutas. Aqui, ó. As frutas, meu verbo, são. Predicativo do sujeito, os doces da natureza. Os doces da natureza está o quê? Fazendo o quê? Ao sujeito, dando o quê? Uma característica, aqui, ó, os doces da natureza. As frutas são doces da natureza, ok? O verbo de ligação são. O verbo ser. A sinal adjetiva que melhor completa a frase a seguir. A menina expressou a caracterização das frutas por meio de uma característica permanente, tá? Porque elas são doces da natureza. A fruta é um doce da natureza, não é verdade? Então, é permanente, não é transitório, bom? Releia esta frase e monte um esquema com seus termos principais. Os passarinhos são o rádio da natureza. Então, os passarinhos são o rádio da natureza. São verbo de ligação, os passarinhos, o meu sujeito, tudo predicado, são o rádio da natureza. E o predicativo do sujeito, o rádio da natureza. Está fazendo o quê? Falando que os passarinhos são isso, são uma característica deles, ok? Copie as frases a seguir no caderno, depois grife os verbos, as orações e circule os predicativos do sujeito. Então, primeiro, copiar a frase, grifar os verbos e sublinhar o predicativo do sujeito. O nível das represas está ficando cada vez mais baixo. Então, eu tenho está ficando, tem até uma locução verbal, né? Está ficando. E o que vem depois, que caracteriza lá o meu sujeito, o nível das represas, cada vez mais baixo, tá? Transitório, porque pode mudar, pode aumentar. Estamos muito preocupados com a violência nas ruas. Quem estamos? Nós, o sujeito não está aqui, mas tem como nós inferirmos. Aqui, ó, nós estamos, primeira pessoa do plural. Então, o verbo estamos e predicativo do sujeito, muito preocupados com a violência nas ruas, logo após o meu verbo de ligação. As pessoas pareciam paralisadas com sustos. Então, pareciam, meu verbo de ligação, e logo depois, predicativo do sujeito, paralisadas com susto. Carlos e Filomena andam preocupados com a prova. Então, aqui, ó, andam, meu sujeito de ligação, porque está no sentido figurado, preocupados com a prova, predicativo do sujeito. Muito apreensivos estavam os pais dos alunos concorrentes ao prêmio. Então, meu verbo, estavam, não é isso? Quem que estava muito apreensivo? Os pais dos alunos. Então, aqui, no caso aqui, que é o sujeito, por isso que ele colocou aqui, ó, como predicativo do sujeito, porque quem estava muito apreensivo? Os pais dos alunos. Então, esse aqui está dando uma característica ao sujeito. Então, aqui, ó, o verbo. Então, aqui que é meu predicativo do sujeito. Nem sempre o sujeito vai estar no início da frase, tá? Foi violenta a tempestade de quinta-feira. Então, aqui, o que? Eu tenho até um fenômeno da natureza aqui, tempestade de quinta-feira. Então, o meu verbo é qual? Foi. O que foi? No caso aqui, o que foi violenta a tempestade de quinta-feira? A tempestade. Então, a tempestade foi o que? Violenta. A característica da tempestade. Tá vendo? Então, neste caso, o predicativo do sujeito vai ser violenta. Aqui, ó, logo após o meu verbo, ele está caracterizando o tipo de tempestade. Por isso que violenta é predicativo do sujeito. Okay? Nem sempre o sujeito vai no início da frase. Tem até exemplos disso no próprio livro. Okay? Então, todas essas atividades, a maioria, foram o quê? Atividades de predicativo do sujeito. Foi o que eu comentei com vocês. Quem ainda não entendeu, nós vamos ver isso mais para frente novamente. Mas se vocês já entenderam, ótimo. Quando eu tenho o verbo de ligação, eu tenho um complemento que se chama predicativo do sujeito. Ok? Então, leia a tira reproduzida a seguir e responda as questões no caderno. Então, eu tenho essa tira e a pergunta: o que torna a tira engraçada? Qual que é o humor da tirinha? O fato de os dois andares descritos no primeiro quadrinho não corresponderem à expectativa do leitor em relação a uma casa de 2 andares convencionais ou o fato de haver outros problemas na casa e a personagem ter prestado atenção apenas na escada, ok? Releia a fala da mulher de H no segundo quadrinho. Ela fala do estado da escada para justificar sua impressão. Transcreva o termo que caracteriza a escada. Então, ela é não segura.
ok? Então, a característica é que ela não é o quê? Segura. Que função exerce na fala esse termo que expressa um estado predicativo do sujeito? Transcreva o sujeito dessa fala. A escada. Transcreva o verbo que ela utiliza. Parece, verbo de ligação. Leia a frase em destaque no anúncio publicitário ao lado. Transcreva no caderno. O melhor cliente é você. Então, qual que é o verbo? É, verbo de ligação. Sujeito, você, né? Quem que é o melhor cliente? Você, que é o sujeito. Pronome emprestado, pessoal, você. O predicativo do sujeito, o melhor cliente, né? Porque está caracterizando quem? Você. Ele é o melhor cliente, você é o melhor cliente. Essa frase poderia ter sido escrita assim: você é o melhor cliente. Aí está invertendo, tá vendo? Qual é a provável intenção do anunciante ao escrevê-la, como está no anúncio, como está aqui? É possível supor que o anunciante tenha tido a intenção de enfatizar o melhor cliente, tá vendo? E com a intenção de enaltecer o leitor, ele diz que seu melhor cliente é justamente o leitor, você. Se ele colocasse aqui você é uma frase, essa aqui ó, você é o melhor cliente, é uma frase mais usual. Lembra que eu falei com vocês que o sujeito geralmente ele é mais usual no início, mas pode acontecer que ele fique no final. Mas neste caso é para enaltecer, para valorizar o cliente dele. Esperta, muito esperto quem fez essa propaganda. Bom, turma, eu termino por aqui, né? E lembrem-se, juntos no caminho certo, ok?